não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai Todo-Poderoso. Aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz. Da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória e honra para todos sempre. Amém. Olá, tenham todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Hoje, 15 de janeiro de 2024. E vamos fazer nosso trabalho, né? O Pelicano no Deserto é um programa de místico, filosófico, e dentro dele temos aí um trabalho com a poesia, né? Está nisso. E oferecer o melhor para aqueles que buscam, né, um equilíbrio, né, uma mente sã, um corpo sã, para que evolua, né, tranquilamente. Estamos vivendo momentos difíceis, complicados, e a mente tem que estar harmonizada, o corpo tem que estar equilibrado, refinado, para que possa receber as influências cósmicas. É bem verdade que a gente não acredita, mas as revoluções solares, ela envia, né, para o nosso planeta radiações muito violentas, né, que a gente sabe aí que o corpo exposto demais ao Sol, né, pode ter consequências de vários problemas, né? Enfim, a gente tem que estar muito atento a isso, porque a atmosfera está cada vez mais fraca devido à emissão de gases poluentes. Então, devemos fazer a nossa parte. Cada momento que a gente tem de oportunidade de passar uma mensagem positiva, de conscientização, de que precisamos evoluir com equilíbrio, mente, corpo e espírito, a gente vai trabalhando aos poucos, fazendo com que cada um entre no seu equilíbrio e busque em seu comportamento um modo de viver mais tranquilo e em combinação com a natureza. É isso. Despojar seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão, do que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para nos aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é bem verdade em dizer e ouvir que é sorte sorrir para os entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas de plantão ou de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que pode fazer a diferença é a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar, com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, superar medos e aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente,
sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretexto e sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil. Isso não deve nos impedir de ir em frente e fazer o que é certo e o que é belo. Está começando mais um programa Pericano no Deserto. Eu sou Roberto Cláudio Moreira. Esta é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno igual a você. E o mestre quer que eu apresente a lição de casa. E hoje nós vamos bater um papo naturalmente, sem muito enrolation, né? Vamos fazer aqui um trabalho de biorritmos e um trato com o corpo, a mente e o espírito. Eu iniciei com uma prece e vamos agora falar um pouco sobre essa parte física do nosso comportamento, que a gente precisa estar sempre, equilibrando ele e aperfeiçoando, e refinando boa alimentação, respiração e exercício físico. O meu exercício físico eu faço no meu ambiente, na minha casa, eu já mostrei aí alguns tópicos, e mais tarde, ou eu faço intercalo meus horários, meus períodos de hora significativo para fazer a atividade física externa, ao ar livre, com corrida. E a minha corrida é todos os dias, para que eu mantenha um ritmo. E esse ritmo ele já está, vamos dizer assim, bem adequado ao meu dia a dia. E vai lembrar que tudo é uma prática, é uma repetição. E que quanto mais você coloca em atividade, você vai cada vez mais aperfeiçoando, melhorando e ficando cada vez mais apto, a receber energias, do universo, do cosmos, e utilizando, esses horários significativos que essas energias são emitidas. Eu falei antes, no início, sobre as influências das chamadas revoluções solares e eu tenho aqui até uma parte no texto que vou ler para vocês, que é muito importante saber sobre essa questão. O Sol exerce influências muito importantes sobre diversos acontecimentos da vida terrestre, os quais estão diretamente relacionados com a aparição de manchas solares. Estas são zonas de gás que medem aproximadamente entre 10 mil e 150 mil quilômetros, com uma temperatura de uns 4 mil graus centígrados. Tem um ciclo de aparecimento de a cada 11 anos. A cada 11 anos, essas manchas solares, essas revoluções, elas acontecem. E ela emite, do centro do Sol, essas radiações, que tem aproximadamente entre 10 mil e 150 mil quilômetros. Tem um ciclo aproximado de 11 anos e apresenta-se em duplas ou pequenos grupos e desaparece depois de várias semanas. Seu potente campo magnético sugere que trata-se do efeito visível das perturbações magnéticas do interior do Sol. Os primeiros a observar esse fenômeno foram os chineses, mas o primeiro astrônomo moderno a estudar as manchas solares foi Galileu, no início do século XVII. Uma investigação mais completa foi feita pelo astrônomo alemão Henrik Schweber, em 1843. Foram também observadas relações diretas entre as manchas solares e as tempestades magnéticas da Terra. Os desprendimentos repentinos da energia contida magneticamente ou erupções solares expelem correntes de partículas energéticas tais como raios-x fortes, luz ultravioleta e outras formas de energia e de radiação eletromagnéticas. Essas partículas são lançadas no espaço e algumas se chocam com a atmosfera da Terra e dão lugar à nossa aurora boreal, que a gente se deslumbra quando vê, mas aquilo ali são efeitos
de gases, né, em contato com a atmosfera. É a tempestade geomagnética que prejudicam as comunicações através de rádio e de outras antenas de telecomunicação. Então, a gente é uma antena, note bem que nós temos essa coisa, essa situação do cérebro de captar informações que são invisíveis, né? Que são informações senoidais e ondas de rádio, enfim, elas afetam ao nosso psíquico. E essas radiações, né, da influência do Sol, as chamadas manchas solares, elas estão aumentando. E a atmosfera, devido ao efeito, né, que a gente já sabe, já está mais do que batido aí, aos efeitos climáticos, né, ela vai se enfraquecendo. Então, a emissão de gases poluentes, né, CO2 e outros gases, vão fazendo com que ela enfraqueça e o calor aumenta, o nosso corpo exposto a essas radiações causam muitos efeitos negativos ao nosso corpo. Então, devemos nos proteger. Vale lembrar que está aí, né, o uso, né, de protetor solar sendo indicado assim muito e muito por vários dermatologistas com relação a esses efeitos. Então, a gente tem que ter o maior cuidado, principalmente com as crianças, porque são efeitos nocivos, destruidores do corpo. Então, devemos ter muita atenção a isso. E a outra influência é a Lua. Depois a gente conversa melhor com relação à Lua, para não ficar um programa muito extenso. Vamos olhar aqui o nosso trabalho sobre as questões dos biorritmos. Os biorritmos, ele tem uma importância muito grande no nosso trabalho físico. A gente precisa trabalhar mais o nosso biorritmo. Os 3 biorritmos são físico, emocional e intelectual. Eles são fundamentais em serem trabalhados. É um triângulo perfeito, onde os catetos são igual à hipotenusa e dão aquele equilíbrio suficiente para que você siga na sua jornada. Então, o físico ele tem 23 dias seguidos, 23 dias para você trabalhar entre positivo e negativo, sendo o primeiro dia e o 12º são dias críticos, você tem que se resguardar dos efeitos de acidente e outras coisas mais com relação ao físico. E do 2º ao 11º, eles são positivos, então você deve trabalhar ele de forma positiva. Eu estou no meu 10º dia. E eu, durante a semana passada, né, e até hoje, né, dia 15, até hoje, dia 15, né, de janeiro de 2025, de 2024, eu venho fazendo as minhas atividades, mantendo esse lado positivo, até porque o meu novo ciclo, ele se inicia, meu novo ciclo, meu ano novo, ele se inicia no dia 9. Então, eu tenho feito essa parte física, né, trabalhando sempre nos horários adequados para o trabalho físico. Então, vamos lá. Hoje, segunda-feira, né, estamos na hora, vamos atualizar a hora aqui rapidinho para poder a gente saber que horas tem e que o programa não é ao vivo, mas ele é um programa que tem aqui a sua data, seu horário, tudo direitinho, quando ele foi gravado. E é só a gente olhar na nossa tabelinha aqui que mostra sempre o horário, a data, tudo direitinho. Agora, 12 horas, 2 minutos e 56 segundos, do dia 15 de janeiro de 2024. Essa tabela eu programei para mim seguir a minha jornada, né? Equilibrando o meu físico, meu emocional, meu intelectual. O meu físico, como já disse, está positivo ainda, está no 10º dia, ainda tenho mais um dia de positivo. O meu emocional, ele está negativo, está no 23º, e o meu intelectual está no 28º, que vai até 33, e também está negativo. Então, eu tenho 2 biorritmos, um negativo e um positivo, e estou no meu período de me preparar para o novo ciclo. É uma preparação. É assim, você comprou uma casa
antiga, uma casa num terreno que ela não tem não teve um término, né? E está com as fundações meio variadas, pegou muita chuva, o telhado está danificado, enfim. Essa casa, nesse terreno, sou eu, no meu último período. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma analogia, né? Eu vou fazer uma grande reforma nessa casa, prepará-la para entrar no novo ciclo, para mim entrar nessa casa. Então, eu vou pegar, eu vou reformar o telhado, vou reformar as paredes, vou reformar a fundação. Ou, se possível, se não, a fundação não der, para sustentar o que eu quero produzir acima dela, em cima dela, criar mais coisas para mim, no meu caso de conhecimento, eu vou fazer o quê? Eu vou botar lá abaixo, botar tudo abaixo, começar com uma fundação nova, uma nova fundação, uma nova estrutura, e levantar novas paredes, botar um novo telhado e erguer um novo prédio. É isso. Esse é o trabalho feito nos 52 dias antes do novo ciclo. É uma reforma, é rever tudo que precisa ser melhorado e reformado no seu corpo físico, emocional e intelectual. Então é isso. Aí, esse trabalho que eu faço, eu acompanho, vamos aqui, os 7 períodos, as fases da Lua. As fases da Lua, né? Vamos pegar a primeira fase da Lua, que são fundamentais, que isso tem uma influência fundamental no nosso psiquismo. Então, a fase da Lua, ela tem a seguinte situação, né? Vou aqui narrar para você sobre alguns pontos dela. Observações confirmam que a Lua exerce uma marcante influência na vida animal, vegetal, em situações psíquicas e emocionais do ser humano e na incubação e manifestação de certas enfermidades. A periodicidade rítmica está relacionada a fases lunares. A fase da Lua dura aproximadamente 7 dias, cada um. O ciclo completo tem 28 dias, é chamado de mês lunar. Todo ciclo lunar constitui de uma revolução completa, desde o perigeu até o apogeu. O perigeu, para quem não sabe, o apogeu é quando a Lua atinge a maior distância do nosso planeta, do planeta Terra. O perigeu é quando ela está bem mais próxima, é quando aumenta essa influência. Esse ciclo de apogeu e perigeu ele tem 27,5 dias, que aproximadamente vai para 28. E o ritmo sinódico da Lua ele tem 29,5 dias. Está mais ajustado, né, da Lua sobre a agressividade e o metabolismo. É o que a gente chama de Lua negra. Às vezes tem dois acontecimentos de fases dentro do mês. Então, esse ritmo sinódico, ele é o que aumenta nessa fase da Lua, aquilo que a gente chama de frequência Hertz, que vai a 110, 112, até às vezes 130 durante o ano. E a gente percebe os efeitos causados nos animais e nos seres humanos. Note uma coisa que vocês ainda não perceberam. Quando você está na cidade e a fiação da parte elétrica, né, a fiação elétrica, que vocês sabem muito bem que ela vem, né, de uma rede de alta tensão para média tensão, aonde você vai ter um transformador baixando, né, transformando da alta tensão, né, ou estrela, ou eu esqueci o nome da outra posição, para transformar em média tensão, que aí vai seguir ali as 3 fases. A trifásica, ali não, né? Quando você reduz para dentro da sua unidade consumidora. A bifásica, a trifásica e a monofásica. Então, entenda o seguinte, o seu cérebro, debaixo de uma rede elétrica, ela recebe radiação eletromagnética. E nos dias de Lua, que tem esses efeitos de níveis, né, de elevação em hertz acima de 110, acima de 115,
traz a você um efeito psíquico muito grande. É preciso as pessoas atentarem para isso. Nós vemos aí, às vezes, aqueles moradores de rua falando sozinhos, se debatendo, ou brigando, se agredindo, são efeitos desse campo eletromagnético de uma rede elétrica e recebendo a influência da Lua nesse período. Então, devemos ter muito cuidado também com o nosso psiquismo, que é a nossa parte psíquica, que é o nosso emocional, que fica danificado. Então, a gente precisa aprender a respirar, a trabalhar a meditação e notar esses efeitos em si mesmo. É notando o efeito em si, estando atento aos nossos efeitos no corpo, que a gente vai trabalhar ele melhor e sentir. É como você vai ao médico: doutor, eu estou sentindo uma dor aqui. Você poderia ter visto antes, se você acompanha, né, o seu corpo, né, adequadamente. Então, as fases da Lua, a gente hoje está no. Vamos pegar aqui nas fases do calendário, que dá para ver melhor. Hoje, janeiro, dia 15, segunda-feira. A gente está dentro do período da Lua Nova. Certo? A Lua Nova, ela já chegou naquele ápice, porque são os dois ápices, são Lua Nova e Lua Cheia. Então, ela já chegou no ápice dela, que foi, acho que no final de semana, que eu estava dando uma olhada, e já está descendo. Então, ela vai chegar na Lua crescente, naquilo que a gente chama de, no ciclo menor, que a gente chama de pré-mar, no alto, e baixa-mar. Quando a gente agora quando ela está descendo, é como se ela estivesse indo para o baixa-mar. E os efeitos que estavam no início da lua crescente, da lua nova, lá em cima, é como se fosse a pré-mar. Mas isso a gente está falando naquele ciclo maior da lua. Não existe essa influência de pré-mar nesse ciclo maior. Isso é só uma analogia, entendeu? Para que você entenda. Então, nessa fase, depois eu vou mostrar com tranquilidade numa apresentação como é que ela acontece, a pré-mar e a baixa-mar, e como ela se posiciona nessa coisa de negativo e positivo. Eu vou ver se eu tenho aqui um positivo e negativo. É quando ela está entre aquele período de 12 horas do dia, entre uma pré-mar, certo? E outra pré-mar. Então, são 12 horas. Nesse período, entre uma pré-mar e outra pré-mar, acontece uma baixa-mar, que vai fazer a divisão de 6 horas. É aí que você entra naquele coisa de negativo, positivo, que ela começa numa pré-mar negativo e vai a outra pré-mar no seu início positivo. Então, quando ela desce, quando ela faz essa curva para baixo, como está acontecendo agora na lua nova, ela está descendo, vai depois subir na crescente. Ela está em positivo e negativo, descendo negativo para entrar em positivo lá embaixo, na parte de baixo, onde você para de receber aquela influência alta que atrapalha seu psiquismo. Aí você começa a relaxar mais. É por isso que a meditação, a prece, a oração faz com que você se eleve acima desse nível. E aí você faz com que o seu psíquico ele vá a um nível superior. É onde a gente tem os 12 níveis da consciência. Os 12 níveis. Aí você vai alcançar o nível onde tenha lá, nesses 12 níveis, são vários mestres. Você vai encontrar um mestre, uma mente, né, ou um filósofo antigo, ou um estudante, ou Einstein, ou outro qualquer, que vai ter aquela influência daquele nível para você. Que a inteligência, ela vem dali, essa inteligência que a gente recebe aqui. A inteligência não é material, ela é imaterial. Então, quando você se conecta com um nível desse, você recebe essa influência. É isso. Então, aqui, as vibrações, aqui estamos as fases da Lua, certo? Para a gente acompanhar direitinho as vibrações, que são fundamentais, que são as vibrações que a gente recebe, né, e não percebe. Né? O nosso corpo áureo tem essa proteção
como o planeta Terra tem a proteção da atmosfera, né? Biosfera, então aquelas divisões. É a mesma coisa, o macro que está em cima é como o que está embaixo, o macrocosmo e o microcosmo. E aí vamos lá, segunda-feira. Segunda-feira, está aqui, né? Olha só, hoje Lua regente, certo? Estamos no horário de 12 horas e 14 minutos. Estamos aqui entre o período de 10h17 até 13h42, que é o período F. Nota musical Fá, planeta regente Júpiter. Então, a gente tem a influência de Júpiter, agora nessa mínima, certo? De uma influência de um regente Lua. Então, é isso. Você vai conseguir receber essa energia de Júpiter, fazendo o quê? Júpiter é um planeta forte, ele tem uma energia forte. Se você olhar na árvore da vida, é a Sefirot, agora eu não vou me lembrar, porque são muitas informações, mas ela tem uma lá, né? Na árvore da vida, você tem lá a Sefirot representando a Lua, é Yesod, é o último, que vamos entrar depois em Malkuth. Então, Júpiter, se eu não me engano, ela está na coluna da misericórdia. Porque Marte é a principal da coluna da severidade, que está lá em cima. Então, são as energias combinando e descendo até você. É isso. Você aprende a receber essa energia nos horários direitinho, fazendo o relaxamento, a meditação, a prece, relaxando o corpo, porque precisa o corpo, a parte física já exercitou, e depois você relaxa ele e recebe a energia. E tenta sempre manter o nível do seu emocional acima, né, da influência lunar na fase da lua nova e da lua cheia, que a lua cheia é mais poderosa. Por isso que é fundamental você trabalhar muito bem na lua crescente a parte de experimento, de oração, de meditação, prece, se juntar com grupos, né, de estudos espirituais, para que você passe nessa fase sem muita, vamos dizer assim, desequilíbrio psíquico e emocional, por causa da influência lunar, que faz com que a gente tenha esses. Vamos lá, para encerrar o nosso trabalho aqui em análise. Então, aqui a gente tem o físico, certo? No 10º, a gente está no horário entre 10 e 17, eu botei 18, né? Até 13h42, numa segunda-feira, período F. Período F, ele é benéfico para várias situações, bom para iniciar a compra, venda, especulações, para fins de negócios, fazer contratos, assiná-lo, levantar dinheiro. Então, isso é muito importante, né? Início do ano, você precisa levantar fundos, arrecadação para o seu negócio. Eu me lembro muito bem quando eu tinha minhas negociações com meus clientes, eu tenho bastante cliente até hoje, eu sou muito bem-vindo, né, nesse mercado de comércio, mas eu dei uma parada porque é assim, quando você é experiente num segmento, você vê, começa a enxergar ele, né, como ele está sendo subdividido, né? Porque assim, quando comecei com o negócio de mercado de energia solar, né, fotovoltaico, era um mar azul livre de tubarões. Eu estava navegando só. Então eu fazia as minhas negociações, os meus trabalhos junto aos meus contatos, com uma tranquilidade imensa, porque é um mar sem tubarões. Isso em 2012, 2013. Estamos em 2023 e já é um mar de tubarões devorando-se uns aos outros.
você vê o que é o negócio, né? As especulações e o crescimento do segmento. Por isso que hoje vale mais a pena você instruir aqueles mais novos, com interesse muito mais e entusiasmo muito mais de crescimento, do que propriamente você fazer parte, porque até você já percebe o quanto que o mercado está, vamos dizer assim, competitivo demais para que você se entre em confronto, porque existe um confronto em tudo, e eu, como estou vivendo uma fase mais espiritualizada, mais dedicada ao emocional, eu não me vejo muito em competitividade com aqueles que estão mais afoito, né, ao crescimento, às conquistas da riqueza, aos bens materiais que ele quer conquistar. Então, ele precisa, né, ter uma postura muito mais agressiva do que eu. Então, eu prefiro mais ficar na minha, fazer o meu trabalho, mais agora com regulação, né, porque a regulação é o que vai fazer com que o mercado se organize, e a gente trabalha com mais experiência com relação aos efeitos climáticos, do descarte, do crescimento. A gente trabalha com mais essa combinação de ver a coisa um crescimento, mas um crescimento equilibrado, né? Os 5R, né? Você fazer o tipo de trabalho que você perceba que não vai agredir o meio ambiente. Essa é a minha filosofia agora. Então, eu venho nesse nível, né, colocar aqui esse crescimento de início de ano, que todo mundo precisa de grana, todo mundo precisa negociar, pensar dessa forma, aqueles que estão mais experientes. E os mais afoitos, os mais, né, competidores, né, como é que eles dão o nome agora? A gente dá o nome para aqueles que estão mais agressivos. Eu vejo numa analogia muito simples, né? A gente tem uma biga e essa biga precisa correr numa corrida e ela precisa de um cavalo potente, né? O sangue. Então a gente coloca esse puro sangue na frente da biga e a gente vai orientar. É isso. Vamos lá. Para encerrar, aqui está o 10º dia, né? Segunda-feira, período F. Período é bom para essas atividades. Liga para o seu cliente, fala com ele se ele está, né, interessado em alguma coisa, faz um contato e aproveita. Você tem 3 horas e 25 minutos para negociar, que depois você encerra para fazer outra atividade, que é outro período, que é esse aqui, positivo para dominar outros assuntos e fazer atividade física e mental. É o período G. Aí você muda. É isso. Essa é a minha filosofia. Agenda, para encerrar. Para encerrar, vamos fazer uma meditação, certo? Para poder a gente se harmonizar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, eu devo dizer o seguinte, né, que eu preciso passar essa informação. Em virtude do tempo, sexta-feira não houve sarau, veio uma chuva de vento e a Wi-Fi ficou sem sinal. O que se vai fazer na sexta sem lazer, numa noite tão feia, que eu esperei lua cheia? É isso. Não deu sexta-feira para fazer o sarau ao vivo. Peço desculpa aos nossos seguidores, aqueles que participam do nosso sarau ao vivo, que estava muito propenso a ter um efeito muito positivo, que eu ia trabalhar com poesia, música popular, juntando Renato Russo, Vinícius de Moraes, Bossa Nova. Mas, infelizmente, o tempo ficou muito agressivo com a sexta-feira à noite,
o sinal da Wi-Fi, né, se perdeu. Aí eu fiz essa paródiazinha com nossa querida Jovelina Pérola Negra, que Deus a tenha. Foi uma revelação na música popular, no samba, e cantava muito Jovelina, gostei muito de fazer essa um remix, né, da letra dela, com esse efeito, né, climático forte. Cortando aqui um pouquinho, aproveitando essa deixa do efeito climático. No dia 3 de novembro de 2023, uma tempestade que aconteceu em São Paulo danificou muito as redes elétricas e deixou muita gente sem energia. Clientes da Enel, como eu sou também cliente da Enel, enfim, e houve lá, já havia, desde o início do ano de 2023, desde maio, uma CPI com relação ao atendimento dessa concessionária, dessa distribuidora de energia. E esse efeito climático veio a dar assim, uma deixa para que a gente entenda como é importante essa mudança de uso, né, da fonte de energia limpa, né, para que a gente tenha a produção no nosso telhado. Mais de 8 milhões de pessoas, 8 milhões de unidades consumidoras. E é isso, esse evento climático que ocorreu no dia 3 de novembro em São Paulo, né, ele foi um evento atípico, porque estava programado, né, através das informações sobre meteorologia, de um vento em torno de 57 quilômetros, 60 quilômetros, né, por hora o vento, e ocorreu de forma muito, muito diferente. Foi em torno de 105 quilômetros, se não me engano, que está no relatório da CPI instaurada pela Câmara dos Deputados de São Paulo, e eu estou estudando esse assunto, né? Estou dando uma olhada, porque trata-se da distribuidora de energia e eventos atípicos, né, que causam acidentes na rede de distribuição de energia, e a situação de o consumidor, né, de energia, né, a unidade consumidora ficar por longos períodos sem energia é uma coisa que pode vir a acontecer devido a esses eventos climáticos fora de padrões. Os padrões deles estão cada vez, né, diferentes daquilo que se é colocado às vezes pela meteorologia local. Então é fundamental que a gente já comece a mudar esse panorama, essa visão com relação às fontes de energia, né, limpa e renovável. A produção da sua própria energia foi até o que eu citei, né, que nessa CPI o relator, né, o presidente relator da comissão, e o presidente da comissão e a relatora, né, a deputada Carla Morando, eles junto, né, todos que participam da CPI, eles votaram por montar um site e deixaram à disposição também um e-mail, né, para poder você contribuir. Eu contribuí com relação às questões da distribuição da produção de energia própria, né, através de módulos fotovoltaicos, né, e um sistema ao qual que seria, né, utilizado nessa situação, que é o sistema híbrido, que possibilita você tanto, né, produzir energia, armazenar na sua unidade consumidora e também armazenar na rede, que é o que é proposto pela marco legal da geração distribuída, que é você produzir a sua própria energia, mas conectada à rede, que isso facilitaria com que a energia limpa e renovável
ficasse mais próxima das unidades consumidoras. É isso. Isso foi colocado à disposição lá em 2012 através da Resolução Normativa 482. Enfim, eu não vou ficar batendo esse papo sobre geração distribuída, que é um programa que eu fazia no período que a gente estava no auge, né, da Resolução Normativa 687, quando foi promulgada, e a gente estava no ritmo, né, para poder formalizar a lei, né, do marco legal da geração distribuída, que já existe, que é a Lei 14.300. A gente ficamos focados, né, nesse assunto, e eu criei um programa de geração distribuída para poder participar com aqueles que tivessem interesse em produção de energia limpa e renovável. Enfim, vamos encerrar o nosso programa Pericando Deserto. Eu acabo entrando no assunto e acabo levando ele para aquele patamar, às vezes, que a gente sai um pouco, né, daquilo que a gente estava falando, que é os biorritmos, né, físico, intelectual, físico, emocional e intelectual. Mas eu sou assim, eu pego um gancho, aí se tem algo para dizer, eu vou dizer, porque tem que ser dito, né? O nosso impulso de fazer com que a mensagem vá adiante. Então, vem às vezes, né, num gancho, num link, né, de uma informação que você precisa passar, que de repente o momento não é proposto, não é propício, mas você está, né, com aquele ímpeto de colocar aí as informações para ajudar o consumidor a ter essa conscientização de que esses eventos climáticos estão ficando cada vez, né, mais, vamos dizer assim, no nosso país principalmente, que a gente nunca tenha visto eventos dessa magnitude, mas a gente está indo cada vez mais devido ao nossa falta de consciência com relação ao meio ambiente e ao trato com as energias renováveis e os efeitos climáticos, né? A emissão de gases poluentes, enfim, tudo isso a gente tem que estar já consciente e melhorar a nossa vida no planeta, porque somos cidadãos do planeta, não somos só brasileiros, nós somos cidadãos do planeta. Então a gente já olha lá em outros países como tem acontecido, e a gente precisa melhorar o nosso comportamento e se adequar e fazer com que essa coisa, essa conscientização se torne um hábito para a gente poder viver mais e em harmonia. É isso. Vamos terminar com uma meditação para poder encerrar esse Pericando Deserto de hoje, né, dia 15 de janeiro de 2024. Gostaria de agradecer a todos os seguidores que sempre dão like, né, participam de uma forma simples e colocando né, o seu like num vídeo que eu posto ou numa mensagem que eu posto. Estou muito agradecido a esses seguidores e a todos os demais também que passam, dão uma olhada e ver alguma coisa interessante que sirva, né, para poder juntar o seu acervo, o seu conhecimento e melhorar a sua vida, né? Que contribuir, compartilhar é fundamental. É dando que se recebe. Gentileza gera gentileza, é isso. Vamos meditar. Fonte eterna de tudo que existe, preenche meu coração com tua luz, com tua vida, com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser único, dar-me serenidade para aceitar as coisas que tenho dificuldade de mudar,
coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de Deus. Faça 3 inspirações positivas. Inspire, retenha suavemente e exale pelo nariz. Pela primeira vez, vamos inspirar. Pela segunda vez, inspirar. Pela terceira vez, inspirar. Concentre-se agora seu pensamento focado no pé direito e você vai subindo, até as outras partes do corpo. Primeiro, olhe o seu pé direito, visualize ele, relaxe. Visualize sua panturrilha, visualize sua coxa e relaxe. Pé esquerdo, relaxando, visualize a panturrilha esquerda, relaxe. Visualize a coxa esquerda, relaxando. A cintura, o abdômen, as suprarrenais. Diafragma, tórax, relaxando, ombro direito, braço e antebraço, até as mãos, relaxando.
ombro esquerdo, braço, antebraço da mão, relaxando. Pescoço, nuca, cabeça, os olhos, relaxando. Sinta-se relaxado, o corpo todo relaxado. Agora visualize que seu corpo se eleva acima da sua cabeça, acima da sua casa, subindo, se elevando ao céu. Retornando, sinta os pés, comece movimentando os braços, pescoço, retornando à consciência objetiva. Agradeça a Deus por mais esse dia maravilhoso, tenha consciência disso, seja grato por isso e siga o dia com pensamentos positivos, paz e harmonia. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Muita paz.